Olá, aqui é a Leminati. No vídeo anterior nós vimos sobre as gerações através dos tempos, Baby Boomer, X, Y, Z, aprendemos sobre os termos nativos e imigrantes digitais, aprendemos também sobre maturidade artificial e reflexo Google e ainda vimos um pouco sobre como a ciência explica a influência da internet no nosso cérebro e na nossa vida para podermos compreender os riscos e potencializar os benefícios. Com tudo isso, nós passamos a entender um pouco melhor como é ter um cérebro ancestral numa era de tecnologia. Eles precisam mais do que nunca de nós. E nós? Estaremos lá para ajudá-los? Como é que isso tudo vai influenciar a nossa prática? E principalmente, nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre mindset e os 11 efeitos que já podemos observar nas nossas práticas diárias do esporte. É claro que a internet é uma coisa incrível também, tem muitas oportunidades, muitos benefícios, mas aqui o importante é que a gente possa reconhecer todos os riscos para que a gente possa, compreendendo eles, minimizá-los ou eliminá-los. Bora lá? Vamos começar pelos 11 efeitos. A primeira coisa que a gente tem observado no esporte são problemas com responsabilidade e exigência. Como as crianças estão subexpostas a situações reais, acabam sendo subdesafiadas a seguir crescendo. Isso assusta muito as crianças quando elas vêm para o esporte competitivo. A criança cria uma relação ruim com o fracasso e com os erros, de modo que elas querem evitá-los ao máximo, e isso dificulta muito o processo de aprendizagem e de desenvolvimento. O segundo efeito é que eles estão menos propensos a fazer sacrifícios. A geração de hoje não é diferente em desejos e sonhos das gerações anteriores. Eles também crescem desejando salvar o mundo e fazer a diferença. Mas eles são mais coparticipativos e menos competitivos, de modo que são menos ambiciosos. Até possuem muitas ideias, mas quando as coisas começam a ficar difíceis, eles arrumam uma boa desculpa e caem fora. Querem encontrar saídas e soluções, mas de preferência que estejam em algum website, comprando alguma pulseirinha e é isso. Qualquer solução que não esteja dentro de um www.com parece complicada demais. Imagina você treinar duro todos os dias, sem ninguém te vendo, sem tirar selfies e sem nenhuma garantia de que tudo vai funcionar. O terceiro efeito é que as relações pessoais estão empobrecidas. Com isso, as habilidades sociais e a inteligência emocional estão caindo. E a gente observa a síndrome da alta arrogância e baixa autoestima. Os jovens estão altamente sociais, mas eles são ruins em relacionamentos reais. A baixa autoestima significa que sempre vão achar que não estão prontos. Mesmo se treinarem mais e melhor suas habilidades conosco, vão continuar se achando inseguros e fracos em comparação com os outros. O quarto efeito é que a gente tem notado um aumento de ansiedade, medo, depressão e baixa resiliência, o que significa que pode ocorrer uma queda na performance, tanto acadêmica quanto esportiva, aumentando problemas como sono, obesidade, problemas de comportamento, aumento de agressividade. O quinto efeito é que o foco está reduzido. As crianças hoje estão mais multitarefas, elas estão passando centenas de milhares de horas durante sua juventude distraídas. No esporte, isso significa que a atenção e o foco estão dificultados, assim como as tomadas de decisão. Você deve ter visto no minuto 9:34 do vídeo 1 que a nossa memória depende muito do registro da memória de curto prazo indo para a memória de longo prazo. Mas se a gente está perdendo o controle da nossa atenção, o que está acontecendo é que toda a memória de curto prazo não está sendo registrada, de modo que a nossa memória de longo prazo está sendo comprometida porque ela não está sendo formada como era antigamente e, logicamente, as tomadas de decisão, especialmente no esporte, onde isso é fundamental e decisivo,
estão sendo comprometidas. O sexto efeito é que eles têm dificuldades de estabelecer metas. Nossos atletas têm dificuldade de entender o que é resultado e o que é processo, o que pode de fato estar sob o controle deles e como se organizar para atingir um objetivo que foi definido em equipe ou pessoalmente. E isso influencia diretamente na construção da rotina e dos hábitos diários. O sétimo efeito é que, com as habilidades humanas empobrecidas, eles têm uma baixa percepção do outro e uma baixa percepção de si mesmos. Sabe aquela coisa? Defeitos e erros são muito mais fáceis de se observar da janela do que do espelho. O oitavo efeito é um aumento na dificuldade de lidar com os pais. Eu escrevi 2 longos artigos voltados para os pais e para treinadores que eu vou deixar aqui no material. Mas, de maneira geral, o que a gente tem observado é que a nossa cultura valoriza demais os resultados e isso se reflete mais do que nunca no comportamento dos pais, aumentando muito a pressão no desempenho da criança em detrimento do desenvolvimento dos nossos atletas. Eles também precisam da nossa ajuda para aproveitarem melhor a experiência esportiva das crianças e deixarem de cobrar demais ou de ficarem discutindo entre eles. Eita, calma! O nono efeito é o que a gente tem observado nas nossas turmas de esportes comunitários, de esportes competitivos, um número maior de evasão de crianças das nossas turmas. Isso é o que mais preocupa para um futuro próximo. Muita gente sempre diz nas minhas palestras que acredita que o esporte pode trazer benefícios para a criança. Mas então por que mais de 70% das crianças desistem da prática organizada antes dos 13, 14 anos de idade? Precisamos repensar urgentemente sobre essas questões. O 10º efeito é o que eu considero mais crítico para a nossa área esportiva. Com toda essa influência na cognição, na inteligência emocional, nas habilidades sociais das crianças, a gente tem observado um decréscimo na treinabilidade dessas crianças. A disposição e a abertura da criança em treinar, melhorar, se dedicar dia a dia e evoluir constantemente. O último efeito eu vou considerar como uma baixa resiliência de forma separada. E essa dificuldade de se recuperar rapidamente de uma situação difícil tem muito a ver com o estudo da doutora Carol Dweck, que fala sobre modelos mentais de crescimento e modelos mentais fixos. A doutora explica que esses são os 2 tipos de mentalidade que a gente pode cultivar. Um que encara os problemas como oportunidades para aprender e o outro que os evita, baseado no medo natural do ser humano de fracassar. Pessoas que evitam conflitos podem ser consideradas de modelo mental ou mindset fixo. E aqueles que veem as dificuldades como desafios interessantes são considerados de modelo mental de crescimento. É claro que, como seres humanos, a gente muitas e muitas vezes transita de um para o outro. As pessoas de mindset fixo acreditam que as qualidades básicas, como inteligência ou talento, são traços fixos e que são eles os responsáveis pelo sucesso. Por isso, elas evitam os desafios, desistem mais facilmente quando estão diante de um obstáculo, veem esforços como inúteis muitas vezes, ignoram feedbacks negativos que possam receber e se sentem ameaçadas pelo sucesso das outras pessoas. Já com a mentalidade de crescimento, as pessoas acreditam que novas habilidades podem ser adquiridas através de práticas deliberadas. Isso, na verdade, leva a uma paixão por aprender que observamos em grandes líderes de todas as áreas da humanidade. Para eles, a vida é uma jornada que traz grandes oportunidades de crescimento e avanços pessoais. Por isso, eles adoram desafios, persistem depois de um fracasso, encaram os esforços como um caminho para a maestria, aprendem com as críticas e encontram lições e inspiração sinceras no sucesso das outras pessoas. Compreendendo tudo que a nova geração vem passando e as dificuldades que a gente vem enfrentando, conhecer essas 2 mentalidades faz a gente refletir e pensar, e aí, qual delas a gente vai desenvolver nos nossos alunos e em nós mesmos?
Na próxima aula, sugestões práticas de como treinar a nova geração e como a gente pode tentar colocar isso no nosso dia a dia. Não esquece que para garantir seu certificado é preciso responder sempre a pergunta-tarefa na área de atividades em cada uma das aulas. Se você veio até aqui, eu quero te agradecer muito e dizer que eu conto com você na próxima aula.